Olá, eu sou a professora Derileuza do Senac Aclimação. Sejam bem-vindos ao módulo 4 de bolos caseirinhos do curso de bolos de receitas Nestlé. Essa é a aula de bolo de cenoura com brigadeiro cremoso. Na aula de hoje, a gente vai preparar um bolo de cenoura de liquidificador coberto com brigadeiro cremoso. Daquelas receitas que a gente faz super rápido e todo mundo acha que deu um trabalhão. Esse bolo de cenoura é infalível. O resultado é uma massa tão fofinha e saborosa que ninguém vai conseguir comer um pedaço só. Se prepara para aprender agora o bolo que tenho certeza vai ser o queridinho da sua casa ou do seu negócio. Então, mão na massa. Bom, vou começar pela massa. Primeiramente, vou colocar a cenoura no liquidificador. Esse é um bolo, né, que normalmente a gente utiliza quando eu estou utilizando o óleo, o liquidificador. Então, cenoura, os ovos, o óleo e o açúcar. Tudo muito bem batido. Importante aqui a cenoura ficar bem triturada e dará essa cor bonita aí do bolo de cenoura. Esse é aquele bolo que não pode faltar aí no seu cardápio, né, dos bolos caseiros. Vamos acrescentar a farinha. Importante vocês peneirarem, né, a farinha. Isso ajuda a incorporar ar, dá mais leveza ao seu bolo. Importante para esse tipo de bolo, que você tem muito líquido, incorporar a farinha manual, que isso dará mais leveza ao seu bolo. Quanto mais em contato ficar essa farinha, mais vai pesar no seu bolo, em contato com o líquido, né? Que ele vai desenvolvendo o glúten. Então, sempre misturar a farinha o mais rápido possível para não ficar pesada a massa do seu bolo. Agora eu vou acrescentar o fermento. Massa prontinha. Agora vamos colocar na forma. Para esse bolo eu escolhi esse tipo de forma. Vocês podem escolher o tamanho que vocês quiserem. Lógico que isso vai influenciar no rendimento, né? Então, se for menor, o rendimento será maior, né, da quantidade. Vocês podem pesar também o total da massa para saber em relação ao rendimento. Então, no mercado também temos essas formas, né, descartáveis, né, que é interessante também para você vender, né, o seu bolo. Tem já até com tampa. Esse tipo de forma, né, sendo aí de alumínio, a gente tem que untar e farinhar. No caso aqui eu passei desmoldante, que hoje facilita bastante a vida de vocês, principalmente para essas formas que ela tem detalhes. Então ela vai ficar bem, né, untada e você não deixará grudar o seu bolo. Bom, esse bolo será recheado com brigadeiros. Então eu vou colocar metade da massa, coloco os brigadeiros e depois eu finalizo com a massa. Aqui eu tenho o brigadeiro já pronto. Se vocês quiserem aprender, né, como é que faz esse brigadeiro cremoso, vai no curso de recheios ou no curso de docinhos para festa. Aqui eu vou passá-los na farinha de trigo. Isso ajuda a evitar que ele desça facilmente na massa, ó. Então, passam na farinha de trigo e vou colocando aqui. Prontinho, já coloquei os brigadeiros, né? Agora vamos colocar o restante da massa. É importante o forno já estar pré-aquecido. Liguem uns 10 minutinhos antes. Vou levar o forno a 180 graus. Vai ficar aproximadamente, para essa altura de forma, uns 30 minutinhos, de 30 a 40 minutos. Dica fácil e venda. Uma outra opção para vocês venderem bolo é ele em fatia. Hoje está se utilizando bastante, que dá para vocês variarem, né, em relação aos bolos caseirinhos. Para vocês fazerem esse famoso, né, bolo em fatia, o slice cake,
importante se ter uma forma apropriada. Então essa é uma forma que ela é muito utilizada para fazer o pão de forma. Então ela acaba sendo uma forma retangular e alta. Então isso é importante para ter esse acabamento bonito da fatia. Aqui eu montei com bolo de cenoura, né? Então tem 3 fatias e eu já recheei com brigadeiro cremoso. Agora, para montar, a gente forra essa assadeira com um plástico, né, para ficar bem fácil da gente estar desenformando aqui. Deixa gelar, ficar bem geladinho para depois a gente cortar e ter um acabamento bonito dessa fatia. Então o meu já tá gelado, ficou 24 horas, ó. Então vou virar aqui. Aqui eu tenho 3 fatias de bolo de cenoura e 2 camadas de recheio de brigadeiro cremoso. Aqui vocês podem variar no recheio, então poderia ter 2 sabores de recheios diferentes, né? E eu também poderia só decorá-lo aqui e pronto, né? Fica bem bonito também para vocês servir, né, ele inteiro neste formato, tá? Aqui iremos cortar, né? Fazer aí o slice cake. Esse tipo de embalagem facilita bastante para você ter um acabamento bonito da sua fatia. Mas também vocês podem embalar somente no celofane, tá? Então vocês já compram também ele cortadinho, né? No mercado já tem. É lógico, é importante ele ser transparente, que isso mostra o seu bolo, né, o seu recheio, né, o acabamento, então fica bem legal. Bom, agora vamos fatiar. Importante vocês terem um molde, né, para vocês cortarem todas as fatias do mesmo tamanho, assim você irá padronizar essas fatias, tá? Com essa embalagem facilita, você já vai colocando em cima, né, então isso já... Vocês já podem ir acomodando em cima do celofane. Agora eu vou decorar com os brigadeiros, então eu preciso de uma colinha. Então com o próprio brigadeiro, podemos fazer aqui um zigue-zague. Tô usando aqui um bico pitanga. Importante vocês montarem uma linha de produção. Então primeiro eu corto todos os bolos, depois que eu vou estar embalando, tá? Então aqui, ó, já tá prontinho, eu vou virar ao contrário. E vamos prender com durex. Bolo prontinho, demorou aproximadamente uns 50 minutos, né, nessa forma. E aqui, agora eu vou desenformar. Quando eu tenho essas formas que são mais grossas, o ideal é você já desenformar, tá? Se for mais fina, você pode deixar esfriar uns 5 minutinhos e depois vocês vão desenformar. Lembrando que bolo tem que esfriar sempre numa grade, né? Nunca direto na mesa. Né, que isso vai criar mais umidade e pode ficar todo úmido aí a sua massa. Então agora vou pegar um prato. Vamos colocar a cobertura. Aqui eu tenho um brigadeiro que tá mais cremoso. A gente vai colocar em cima. Agora vamos pôr um granuladinho. Se quiser saber mais sobre precificação, assista a aula 4 do curso de Páscoa. Quer assistir aos nossos outros cursos gratuitos? Continue conosco aqui no curso de Receitas Nestlé e boas aulas!